no ordenamento jurídico brasileiro, desafios e perspectivas. Parabéns, Uziel, por chegar a esse momento. Você aceitou vários desafios e agora é com você. Sucesso aí. Obrigado. Boa noite a todos. Cumprimento a professora Fernanda, minha orientadora. Foram alguns desafios, altos e baixos. Superamos, chegamos até aqui. Cumprimento o professor Daniel Carpiones também. E igualmente o professor Kleber Moura. É um prazer estar aqui com esses professores. Agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade. Deus Criador, Deus Salvador, Deus Consolador. A vida de cada professor aqui presente, alguns colegas aqui presentes, amigos, minha esposa também que está ali ao fundo, me prestigiando também neste evento. O meu trabalho, quero repetir o título, meu nome é Uziel Barreto, o título é A Educação Domiciliar no Ordenamento Jurídico Brasileiro, Desafios e Perspectivas. O objetivo inicial desse trabalho é conceituar a educação domiciliar, distingui-la de alguns outros conceitos com os quais ela se confunde, expor o tratamento dado pela legislação brasileira e também as possibilidades que essa educação domiciliar ela permite. Como pontos principais do meu trabalho, a educação domiciliar ela é uma forma de provisão de educação, uma espécie do gênero de educação, que se propõe a formar um bom cidadão e capacitar a pessoa no mercado de trabalho, como é o propósito da educação. E a educação domiciliar ela tem por característica o protagonismo dos pais e, por extensão, a família. O protagonismo dos pais, quando os pais ele assumem a dianteira do processo ensino-aprendizagem e os seus processos paralelos. E ainda além desse protagonismo dos pais, como segunda característica, a personalização do ensino. Quando a criança, o adolescente, a pessoa em desenvolvimento, ela é educada nesse modelo de educação, ela tem muitas possibilidades no que se diz respeito à personalização. Não há um horário fixo, não há um tempo determinado para uma determinada matéria, não há um modelo de avaliação, um período a que se possa ensinar. O ensino, ele se integra à vida da pessoa e acontece praticamente a todo tempo, praticamente às 24 horas do dia. A legislação brasileira ela é excelente quanto ao tema. Não existe nenhum tratamento expresso, não existe nenhuma prescrição expressa na Constituição ou no ordenamento jurídico. O que nós temos são preceitos sobre poder familiar, sobre a própria educação em gênero. Temos também a questão da proteção integral da criança, presente no Estatuto da Criança e do Adolescente, o abandono intelectual, também presente no Código Penal, e o julgamento do recurso extraordinário 888.815 pelo Supremo Tribunal Federal. E seguindo no trabalho também, falei do capítulo 1º, que eu falei das distinções e conceito. No capítulo 2º falei sobre o ordenamento jurídico. No terceiro capítulo, eu falei... no terceiro capítulo expõe-se as propostas legislativas. O Brasil tem uma proposta em 1994, foi quando houve a primeira proposta sobre ensino domiciliar. E essa proposta ela foi rejeitada justamente com a justificativa de que não se necessitava de que fosse legislado sobre aquele assunto. Atualmente há um projeto em tramitação na Casa Revisora, diga-se o Senado Federal, sobre a educação domiciliar e de autoria do deputado Lincoln Portela. Esse projeto tem a data de 2012 e já foi agregado a ele outros projetos, como proposta de emenda à Constituição, proposta de medida provisória, e há também propostas estaduais, em níveis estaduais, que geralmente são anuladas devido ao vício formal de competência. Entende-se que a competência para legislar sobre educação seja da União. Então, quando os estados eles legislam, chegam até aprovar a lei, sempre aparece alguém tentando e consegue anular, invalidar aquela lei devido a esse vício formal. Em São Paulo, igualmente, há uma proposta também em tramitação e geralmente seguem os mesmos modelos em itens básicos para se legislar sobre educação. As famílias, são chamadas famílias educadoras,
atualmente elas estão em um limbo, está ali um meio termo ali, e elas carecem dessa provisão do Legislativo. O Poder Judiciário, quando foi julgar, ele se reteve, não quis legislar acerca do assunto, preferiu deixar com o Legislativo. Essas famílias atualmente, elas estão então aguardando essa provisão, e elas se dispõem de uma avaliação do MEC, o ENSEJA, em que dá um certificado para pessoas acima de 16 anos, certificado de ensino fundamental, e acima de 18 anos, o certificado de conclusão do ensino médio. Encerro aqui minha apresentação e me coloco à disposição da banca. Parabéns, Isiel. Apresentação bastante seguro do que está falando, né? Muito bem, um aluno muito esforçado, muito empenhado, muito comprometido. Parabéns. Vamos chegar nesse momento. Passa a palavra para o professor Kleber fazer as nossas considerações. Paz, estraga a apresentação, que a gente fica sem saber o que perguntar para o aluno, né? Quando o cara vem aqui dominando o assunto. Mas tenho duas perguntas para te fazer, coisa rápida. Você acha que a educação domiciliar, a família brasileira, de um modo geral, a população brasileira hoje está preparada para a educação domiciliar? Você acha que essas pessoas, esses pais cada vez mais jovens, que vêm de uma educação tradicional cada vez mais falida, assim como o sistema carcerário, você acha que eles estão preparados para isso? Isso de um modo geral. Eu agradeço pela pergunta do professor. A educação domiciliar ela tem outros nomes também, né, como ensino domiciliar, educação familiar também. E, no geral, a família brasileira não está pronta, não está. Mas essa opção de educação domiciliar, ela surge exatamente por causa da deficiência do ensino, da educação pública, do ensino no geral. A educação que geralmente é dada na escola, é por causa dessa deficiência que os pais justamente eles optam por essa segunda opção como uma alternativa. A educação domiciliar, ela não é viável para todas as famílias, ela muda a disciplina da família, os costumes de uma família, altera toda a rotina da família e, como eu disse também, ela acontece praticamente a todo tempo, é tempo integral. A família brasileira, de modo geral, não está pronta. É uma opção que ela é viável para poucas pessoas. Atualmente, são mais de 60 países que têm a educação domiciliar em seu ordenamento, legislada, normatizada, e no Brasil, 17 mil famílias atendendo em aproximadamente 35 mil crianças e adolescentes. É a segunda pergunta. Não, eu nem vou fazer a segunda, parabéns. Estou satisfeito. Palavra de professor Daniel. Uziel, parabéns pelo seu trabalho, desafiador, tema muito interessante, tema que a gente tem que respeitar posicionamentos no sentido de que a educação pode ser partilhada pela família dentro da casa, e nós temos que ter essa posição reconhecida. Só queria colocar aqui uma questão que eu penso que, muito embora respeitando o entendimento nesse sentido, acredito que a escola, o convívio social, é o primeiro passo para que a criança possa ter um desenvolvimento no seio da sociedade, onde ela possa ter a troca de várias ideias, com visão de mundo diferenciado. E eu acho que tudo começa na escola. Então, respeitando o entendimento, essa questão, penso que, muito embora a competência seja do Congresso Nacional, entendo, se o Congresso Nacional legislar e aprovar, tenho eu dúvida se materialmente essa norma não seria inconstitucional, por outros preceitos fundamentais estampados na Constituição. Mas fica registrado. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela pesquisa que você colocou, pontuou,
Eu vi que você foi bem detalhista, colocando aqui estados, unidades da federação, que assim tem. Eu vi que você fez uma pesquisa legislativa e estava conferindo, viu? Eu estava olhando agora. Você mencionou aqui que estava tramitando, eu fui ver. E realmente está. Parabéns. É isso, viu? O tema dele é um tema bem desafiador. É desafiador. Né? Ele se lançou aos lobos aqui. Lançou. E pode falar. Obrigado, professor, pelo seu comentário. Sobre a socialização, é a principal objeção à educação domiciliar hoje. E realmente a escola tem um grande peso. E a justificativa dos pais educadores, como são chamados, ou homeschoolers, é que a socialização não acontece apenas na escola. A socialização acontece nos clubes, nas igrejas, nos parques, no seio da família, a família extensiva. Sobre essa principal objeção, é essa mesmo, sobre essa questão da escola. E a justificativa dos pais das famílias é essa. Sobre a lei que está em tramitação, os principais pontos são a comunicação que as famílias elas devem fazer ou não ao poder público. Aí temos também os métodos de avaliação, que é como aquela família, aquela criança, aquela pessoa em desenvolvimento será acompanhada. Isso está tudo no projeto que está em tramitação já. Obrigado. Parabéns. Cumprimentos familiares do Ziel, que vieram prestigiar. Parabéns aos familiares do Ziel. Parabéns, Ziel.